Branco tem a pretensão de disseminar as discussões e a conscientização sobre a saúde mental, não só este mês de janeiro, estamos começando o ano aqui no Saúde na Roda, mas ao longo de todo o ano. E nós, da Associação Crônicos do Dia a Dia, a CDD, decidimos trazer aqui para o Saúde na Roda um recorte especial. Como diagnósticos de doenças crônicas fazem uma intersecção com questões psiquiátricas, e para falar sobre esse assunto, nós convidamos a psiquiatra Flávia Pupi, que é formada pela Faculdade de Medicina da USP, com residência no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, o IPQ, especializada no atendimento de transtornos de ansiedade, depressivos e de humor. Tudo bem, doutora Flávia? Seja bem-vinda aqui no Saúde na Roda. Tudo bom? Obrigada pelo convite. Prazer de estar aqui com vocês também. E comigo, Gustavo San Martin, fundador das ONG Exame e CDD. Tudo bem, Gustavo? Bem-vindo. Feliz 2023 para nós, né? Olá, Camila. É o que eu ia dizer. Começar o ano com pessoas que eu admiro tanto, né, nos seus locais de trabalho, mas também, né, permeando aí as suas vidas, como é a Flávia e você, minha companheira. É sempre um prazer, em especial, começar o ano discutindo sobre algo muito importante, que é a saúde mental. Para além de janeiro, ela tem que ser discutida todos os dias, repensada todos os dias. Eu espero que aqui hoje a gente consiga provocar alguma reflexão, não encerrar nenhum assunto, mas provocar alguma reflexão, e já deixando toda a rede de apoio da CDD à disposição de você que acompanha a gente no Saúde na Roda. Lembrando que sempre é tempo de você se inscrever no nosso canal aqui da CDD e compartilhar esse link com todo mundo que você conhece, né? Informação realmente é o que nos faz, né, conseguir várias coisas, né? Não só, enfim, desde acesso a tratamentos, as melhores práticas, todas baseadas em evidências científicas, né? Então, aqui, já fazendo o convite para você se inscrever e apertar o sininho aqui do canal da CDD, sempre que tiver um vídeo novo do Saúde na Roda, ou todas as nossas produções da CDD, você recebe aí num clique do seu celular, um push do celular e tudo mais. Bom, sem mais delongas, Gustavo falou, né, o quanto é importante a gente falar sobre saúde mental, não só em janeiro, mas ao longo do ano, e é o que na CDD a gente tenta fazer isso, todos os meses trazendo informações com qualidade. E além disso, pensando, eu estava conversando nos bastidores aqui com a doutora Flávia, viu, Gustavo, porque antes da gente começar o nosso programa, se a gente busca um cardiologista para cuidar do coração, se a gente vai num otorrinolaringologista para cuidar, né, dessa parte de respiração, ouvido, por que não buscar profissionais de saúde mental, né? Afinal de contas, a mente não faz parte do nosso corpo e dá sentido à vida, né, doutora Flávia? Então, já agradecendo a sua participação e queria te puxar você sobre essa reflexão dos cuidados necessários com a saúde mental. Eu acho que é isso, né, Camila, que você estava falando, né, assim, o sistema, a saúde mental, né, tanto o nosso cérebro, nossa mente, que estão interligados, né, hoje a gente considera como algo totalmente interligado, eles fazem parte do nosso organismo, como todos os outros sistemas, né? Então é algo que a gente precisa ter uma atenção maior. Ainda é um tabu e ainda existe uma resistência grande, né, na nossa sociedade para olhar um pouco mais para isso, né? Mas eu sinto que isso está cada vez sendo mais existe uma abertura maior, as pessoas têm olhado um pouco mais para isso, apesar de ainda ser um tabu grande, né? Acho que a pandemia trouxe muito também essa possibilidade da gente olhar um pouco mais para dentro e ver essas necessidades também, né? Então, assim como a gente tem que cuidar do nosso organismo de uma forma geral, é considerar o sistema mental, né, a saúde mental, como parte desse organismo, né? Tanto a nível cerebral quanto a nível mental, né? Que na verdade estão interligados, né? E no começo aqui da nossa conversa, a gente estava falando sobre diagnósticos de doenças crônicas, né? O Gustavo, todo mundo que acompanha a gente aqui, ele tem esclerose múltipla, também tem outros diagnósticos de saúde mental. Queria trazer para você, queria puxar de você um depoimento pessoal mesmo, né? Como você começou a cuidar da sua saúde mental diante de um diagnóstico de doença crônica, ou foi o contrário, sabe? Primeiro você foi atrás da sua saúde mental e depois você descobriu o diagnóstico de doença crônica. Conta um pouquinho pra gente sobre a sua história, por favor. Conto sim, e se eu errar, o bom é que a pessoa que me diagnosticou está aqui, pode me ajudar, doutora Flávia.
Mas basicamente, Camila, acho que algumas pessoas acompanham já a gente, sabem muito da minha militância pela esclerose múltipla a partir de um diagnóstico, né, que eu recebi lá em 2011. E a bem da verdade é que eu não cuidei da minha saúde mental a partir do meu diagnóstico. Eu vim parar para prestar atenção na saúde mental a primeira vez em dezembro de 2017, quando eu tive um episódio, enfim, dentro de casa com a família, e procurei uma psicóloga que depois me conectou com a doutora Flávia. Um beijo para a Fátima, que está acompanhando a gente. Acontece que o próprio diagnóstico de uma doença que ainda não tem cura é uma avalanche de emoções, né? De medos, enfim, e cada indivíduo lida de alguma forma, mas a gente tem aqueles estágios meio que naturais, né? Desde o luto até a negação, enfim. Eu sinto que hoje, olhando para o meu diagnóstico, eu passei um pouco por cada uma das fases. A negação, ela veio forte no começo, enfim. Depois fui tentando achar lugar para a esclerose múltipla na minha vida, afinal de contas ela ia me acompanhar. Até que em dado momento, Camila, eu achei que estava tudo bem, que eu já estava bem, estava feliz, tudo certo. Segue vida. 2017 eu tenho uma crise de ansiedade dentro de casa, acho que, enfim, e aí associada à impulsividade, que eu já vou falar do meu diagnóstico também, aí uma explosão dentro de casa. Eu falo, puxa, o que está acontecendo comigo? Aí eu vou para uma terapeuta para começar, então, a tentar entender e ressignificar aquilo que talvez eu nem tivesse tido tempo para significar. No final das contas, a gente vai para descobrir uma coisa, acaba descobrindo outras tantas, né? E foi uma longa jornada, até que em 2019, eu seguia fazendo a terapia, eu descobri que ia ser pai. Esse foi um grande catalisador aí dessas questões emocionais para mim, porque eu vivi com muita ansiedade ao longo da gestação da Camila, mãe do meu filho, tentando participar dessa gestação, mas numa sociedade que cunha o homem, o patriarca, como o provedor de recursos, e não necessariamente aquele que vai compartilhar as emoções e tudo o mais que está acontecendo nessa dinâmica familiar. Foi um período onde, enfim, o meu corpo sofreu bastante, até que quando o Bento nasceu em dezembro de 2019, logo depois de um mês de Bento nas nossas vidas, um mês sem dormir, aquela coisa, me vem um novo episódio forte. Eu estava a caminho de uma reunião e começo a sentir o meu corpo mal, achando que eu ia ter um piripaque no carro, pedir para o Uber me levar para o hospital. No final era só uma crise de ansiedade. Só não, era uma crise de ansiedade. Foi quando eu me conectei e reconectei com a Fátima. Durante a gestação acabava não tendo tanto contato. Minha terapeuta fez um outro processo, até que em 2020... fevereiro de 2020, a Fátima me indica a Flávia e a gente começa um processo de tentar entender esses episódios e o que estava acontecendo comigo. Hoje, já antecipando aqui, porque a convidada é a Flávia, mas contando essa minha história pessoal, hoje o meu diagnóstico ele vem para um olhar de transtorno de ansiedade generalizado, com traços de obsessão e compulsão. A própria Flávia depois pode explicar um pouquinho como que é, rapidamente, mas quando me perguntam qual que é a minha principal questão de saúde, não é mais a esclerose múltipla. A minha principal questão de saúde é esse diagnóstico, porque, como eu disse, saúde mental a gente vive todo dia, né? Tem dia que a gente está bem, tem dia que a gente não está, mas não necessariamente no dia que a gente está mal a gente vai trocar a medicação, não necessariamente no dia que a gente está bem a gente vai poder fazer absolutamente tudo que a gente tiver vontade, sem pensar nas consequências do amanhã. Enfim, então acho que é uma grande autorregulação viver com um diagnóstico, tratar um diagnóstico de saúde mental, e é por isso que estou muito feliz de dividir isso com a Flávia. Ô, Flávia, eu fiquei pensando, ótimo, obrigada, Gustavo, aí pelo seu depoimento, que faz eu pensar, puxa, o diagnóstico, essas crises de ansiedade que ele teve vieram depois, né? Então, o quanto que o paciente que tem alguma doença crônica pode se antecipar, talvez, né? Muitas vezes fala assim, bom, agora descobri que eu tenho alguma doença crônica, eu vou também trazer junto a saúde mental, porque muitas vezes a gente vai deixando para depois, né? Então, talvez o Gustavo já tenha sentido
uma respiração mais curta, né, um tremor diferente ali que não tinha nada a ver com o diagnóstico de doença crônica, mas já era um sinal ali de um adoecimento mesmo, né, as emoções dele estavam puxando para isso. Então, o quanto que a gente consegue atuar em prevenção nesse quesito saúde mental, e eu sei que a gente tem um bom trabalho pela frente ainda de desmistificar a saúde mental, mas é possível trazer isso de uma forma preventiva, doutora Flávia? Sim, Camila. Aliás, né, muito bom ouvir o Gustavo falar também, contar um pouco da experiência dele. Acho que isso humaniza muito, né, para as pessoas poderem entender que, em primeiro lugar, né, saúde mental é algo humano, né, é para todos nós, né, não é para quem só está já com algum sintoma, já está apresentando algum transtorno, alguma doença, mas a saúde mental, na verdade, né, Camila, você me perguntando, me falando sobre isso agora, me veio muito assim, o quanto a gente ainda precisa fazer um trabalho de, acho que desde a infância, né, da infância, adolescência, para as pessoas, né, para as crianças, adolescentes poderem aprender o que é saúde mental também. Assim como a gente leva no pediatra, vai ver o corpinho da criança, vai fazer exames, vai fazer o acompanhamento da puericultura, né? Acho que tem muitos profissionais que já têm um pouco desse olhar, mas eu acho que a saúde mental ainda é muito negligenciada, né? Acho que por questões de tabus, também pela questão da dificuldade. Estava conversando com uma amiga minha, que é minha cunhada, muito querida, hoje de manhã a gente estava falando justamente sobre isso. Por que será que a gente tem tanta resistência ainda de olhar para a questão da saúde, dos cuidados com a saúde mental, né? E acho que tem muita relação também com o fato da gente não ter aprendido, né, a nomear o que são as emoções, os sentimentos, né? Como que a gente lida com esse lado. A gente ainda na nossa sociedade tem muito ainda esse tabu de que algumas emoções, né, de dor, de tristeza, de ansiedade, estou falando das emoções que geralmente trazem um pouco mais de sofrimento, né? Porque existem as emoções da alegria e de várias outras que são muito, muito prazerosas, mas as emoções que trazem um pouco mais de sofrimento, a gente tende a achar que isso é uma fraqueza, né? Que sentir isso é fraqueza, né? Que é fraqueza, que a gente não pode, e na verdade não simplesmente é humano, né? Existe até, me veio agora uma conexãozinha, não sei se quem já assistiu aquele filme Divertidamente, que acho que fala muito disso, né? Das emoções, né? Então, tô trazendo um pouquinho para esse lado, né? Talvez da infância e adolescência, porque você me falou da prevenção, acho que talvez possa começar aí, né? A gente começando na infância, na adolescência, a falar mais sobre emoções, aprender a nomear, aprender a trazer isso para a criança, para o adolescente, né? E nós, adultos, que muitos também não tiveram essa conexão, esse aprendizado, né? Acho que todos nós estamos em constante aprendizado até o fim da vida em relação à parte emocional. Eu acho que começarmos a ter um pouco mais dessa abertura, né? Para olhar para o que a gente sente, para olhar para o que são as emoções, o que são os sintomas, né? Que tem relação com o psíquico, né? Sem tabu, sem tanto julgamento, né? Hoje eu tô triste, hoje eu tô mais ansioso, né? Hoje eu tô sentindo raiva, ou eu tô com inveja, ou eu tô com ciúme. São emoções normais, né? Como a gente vai lidar com elas, aí eu acho que é uma outra questão, né? Mas em primeiro lugar, eu acho que a gente precisa aprender a normalizar isso, humanizar isso, né? E aí acho que trazendo um pouco, né, para essa conexão que você falou da questão das doenças crônicas, né? Doenças todos nós vamos ter em algum momento da vida, faz parte, né? Nós somos seres humanos, a gente tem um corpo, a gente tem um cérebro, a gente tem, né, um sistema físico. Então, eu acho que em primeiro lugar, eu acho que é saber que a gente vai passar por situações difíceis. Então, a conexão com o que você sente, né? Eu acho que é a primeira porta, né? Para você olhar e para poder prevenir. E quanto mais a gente puder olhar isso sem preconceito, sem tabu, sem julgamento, né? Tanto de si quanto do outro, né? Porque a gente pode, óbvio que o julgamento também faz parte do ser humano, né?
Mas acho que julgar as emoções traz um problema muito maior, que é da gente começar a ter essa resistência, essa negação, né? Então, assim, eu não posso sentir, eu não posso olhar para isso, eu não posso ser fraco, né? E isso não é fraqueza. Eu acho que, inclusive, assim, uma coisa que eu gosto até de falar, eu acho que saúde mental é você poder se conectar com as suas fragilidades. Isso é saúde mental, né? Você poder realmente olhar para isso sem um julgamento, né? E aí eu vou buscar ajuda se for necessário, né? Eu vou buscar um profissional se eu estiver sentindo que aquilo está trazendo muito sofrimento para mim, né? Também tentando desmistificar um pouco que também sofrimento também é humano, né? A gente vai sofrer e tá tudo bem, né? Mas acho que quando o sintoma... Às vezes não tá tudo bem, mas a gente encara, né? Exatamente. Exatamente. Às vezes sofrer é normal, né? Mas quando a intensidade está um pouco demais, ou quando você tem dúvida, né? Procura um profissional de saúde, né? A gente existe ainda esse tabu, mas eu acho que as pessoas têm olhado um pouco mais para isso. E aí, como a gente estava falando antes, né? Acho que a pandemia trouxe essa abertura também, até um certo ponto. Acho que ainda existe um tabu grande, né? Um certo preconceito, mas quanto mais a gente fala disso, se coloca, né? Como o Gustavo, eu acho que está trazendo um pouco do exemplo dele, é isso, né? São questões humanas, né? Assim, estava falando um pouquinho nos bastidores com a Camila também, né? Antes, né, Camila, eu também sou uma paciente, também tive um diagnóstico de câncer de mama em dezembro do ano passado, então também estou tendo essa experiência como paciente que tem uma doença crônica, que está em tratamento, que precisa, que independente de ser psiquiatra, né, de ser um profissional de saúde mental, também precisa cuidar da sua saúde mental, né, como doente crônica, né, e tudo bem, né, acho que tudo bem que eu digo assim, claro, nem sempre tá tudo bem, a gente tem emoções, sentimentos, dores, né, mas eu acho que vamos normalizar, vamos humanizar isso para poder prevenir e cuidar quando necessário, né. Perfeita. E eu também fiquei pensando, você falou que todos nós um dia teremos, né, um diagnóstico e tal, o Gustavo, enfim, a gente tá caminhando juntos aí há alguns anos já, né, nessa amizade, tudo, mas ele sabe, né, o ano passado eu descobri um diagnóstico da minha filha de autismo, esse ano eu descobri um diagnóstico meu de hipertensão, então cada ano eu tô tendo um presentinho e uma oportunidade de ressignificar partes da minha vida, e falando um pouco sobre isso, eu penso em dois grandes personagens, se a gente puder usar o Divertidamente, ou vamos criar nós aqui um Divertidamente da CDD, sei lá, dois personagens, então, a ansiedade e a depressão. Quem recebe um diagnóstico de doença crônica, a primeira coisa eu identifico assim uma insegurança. Eu não sei do que se trata, eu preciso saber. E aquela ânsia de pegar informações e tudo, a própria palavra ânsia que eu disse aqui, né, dá palco para a ansiedade. E isso pode ser só uma ansiedade, que é o medo do desconhecido, ou isso pode virar uma coisa mais grave, um transtorno de ansiedade com crises e direito a todo tipo de crises que a gente pode imaginar aqui. E um outro personagem que seria a senhora depressão, já que está no feminino, aí a depressão a gente usa. Então, vem uma tristeza, um sentimento de incapacidade, um diagnóstico que muitas vezes me ceifa a minha capacidade do dia a dia, então me impede de locomover, me impede de enxergar, me impede de respirar, começo a ter problemas, me sinto incapaz. E o sentimento de incapacidade me torna uma pessoa com um pé na depressão, com um pé no diagnóstico. Então, pelo que eu consigo observar, eu sei que falar doenças crônicas, gente, a gente tem um leque imenso, né, Gustavo? Quantas doenças crônicas não existem aí? Mas acho que essas duas patologias, eu vou pedir para o Gustavo acrescentar e depois a doutora Flávia já pode emendar na sua fala, que parece que essas duas patologias de saúde mental, elas vêm com tudo um diagnóstico. Parece que ou eu vou ter uma ou vou ter a outra. Se eu não estou vigilante aí, eu posso cair de uma simples ansiedade que é normal do desconhecido para um transtorno de ansiedade, de uma simples tristeza que vai cair na depressão, e a gente vai ter que ter com medicação, psicoterapia nem se fala, que eu acho que já tem que ir de saída, você descobre um diagnóstico, já busca um psicólogo para você ir conversando e desabafando. Já falei demais, toca a bola para o Gustavo. Vamos lá, a Copa acabou o ano passado, mas já estou passando a bola para você, parceiro, vamos lá. Bora, cá. Na verdade, eu vou tentar aqui propor até um ajuste de rota para trazer algo que acho que também é muito importante, que eu poderia dizer de uma certa simplificação, para não falar da banalização de emoções que eu pouco nutri
porque é preciso nutrir para poder identificar como ela se manifesta, mas a gente é formado numa sociedade onde não pode sentir raiva, ao invés de sinta, identifique a raiva e saiba como lidar com ela. E eu tenho um livro aqui das emoções, um livro infantil, e eu leio para o meu filho muito, ele adora o livro da raiva, porque ele está naquela fase dos 3 anos onde ele fica frustrado e começa a derrubar as coisas, jogar tudo, e a gente conversa sobre a raiva. Mas nós falamos de uma sociedade que foi moldada, uma sociedade que hoje se vê no momento de diagnósticos crônicos, mas principalmente num momento profissional ativo, num momento familiar, de planejamento familiar, né? E aí eu queria trazer os dois mundos, o mundo da resistência a identificar sentimentos, emoções, nutrir essas emoções para entender como a gente lida, e a gente falou um pouquinho sobre como a fase da infância ali pode ser um preditivo para a gente mudar essa realidade no futuro, olhando para a prevenção. Mas fato é que, como você bem trouxe, cara, o diagnóstico, e a gente já explorou bastante a saúde mental a partir de um diagnóstico em outros episódios, inclusive de Saúde na Roda, convido você a navegar lá na nossa playlist, mas o fato é que, para além disso, a gente tem hoje uma sociedade que foi catalisada pela pandemia, catalisada no sentido de sentimentos que, por muitas vezes, a gente deixou de lado e passamos a ter com certa recorrência, coisa que uma pessoa diagnosticada com o seu transtorno de ansiedade tem no seu dia a dia, uma pessoa, entre aspas, a gente não gosta dessa palavra, mas normal, ou seja, sem diagnóstico fechado, passou a experienciar essa ansiedade todos os dias. Durante quase 4 anos de pandemia, se por assim podemos dizer. Mas aqueles 2 primeiros anos de pandemia, o que eu mais vi foi gente nas ruas, ou melhor, nas redes, falando sobre as suas saúdes mentais, né? Sobre os seus pseudodiagnósticos a partir de uma recorrência de sentimentos. O que eu quero dizer e queria provocar a doutora Flávia? Eu, como uma pessoa diagnosticada, e quando fiz a anamnese com a Flávia, fui até a minha infância de episódios ali, chave, episódios importantes, significativos para o meu relacionamento com a minha família, outro relacionamento com os meus amigos. Eu que vivi todas essas dores de um diagnóstico que só foi fechar com 35 anos, vi pessoas, por uma certa recorrência recente de sentimentos não normalizados, não tratados, se autodiagnosticarem como também ansiosas ou também depressivas. E aí a gente tira o cerne da questão, o diagnóstico crônico, que é outro mundo a ser explorado, mas a minha proposição aqui de reajuste de rota é falar como hoje a gente tem 2 sociedades. A sociedade diagnosticada, de fato, com um diagnóstico que impacta a saúde mental, emocional, e uma sociedade que passou a se ver mais vezes nesses lugares de desestabilidade emocional. Eu, como uma pessoa diagnosticada, muitas vezes, e isso acontece principalmente em grupos de amigos, pessoas mais íntimas, eu me sinto até mal, eu me sinto ofendido, porque algumas pessoas, eu também sou ansioso, como se eu sentisse só a ansiedade na hora que eu fosse fazer uma palestra, entende? Porque todo mundo já sentiu ansioso um dia, um frio na barriga, todo mundo já se sentiu triste, porque é normal a gente se sentir triste, mas eu queria trazer a provocação da diferença entre sentimento, emoção e diagnóstico, porque o que eu vejo hoje são 2 sociedades conflitando, sociedades, uma não diagnosticada, que muitas vezes simplificam um diagnóstico, e aí extrapolando, aí é para estourar o nosso balão, Flávia, o quanto isso a gente vê dentro das empresas, por exemplo, a sociedade diagnosticada versus a não diagnosticada, e a gente adiciona uma pitada de polarização social, política, e a gente vive o que a gente vive hoje, intolerância, a gente vive a falta de diálogo, jogando tudo na mesa. Eu sei que você tem essa capacidade, ajuda um pouquinho a gente a tentar digerir melhor isso? Sim, eu acho que começando um pouco a falar sobre essas diferenciações, né, que você começou a colocar, né, assim, do quanto isso é comum, né, sem dúvida, assim, a gente começou a falar sobre
a questão da prevenção, dos sentimentos, das emoções, a gente aprender a nomear, do quanto isso é normal, né? Todos os sentimentos e emoções são normais, né? Até uma certa intensidade, um certo ponto, até a gente conseguir aprender a administrar eles, né? E não ter comportamentos que acabam trazendo essa possibilidade do diagnóstico mais patológico, né? Assim, falando a palavra patológico parece algo pesado, mas patológico no sentido daquela emoção, daquele sentimento se catalisar em um sintoma, que aí é um outro tipo de sofrimento para si e para o outro, né? Eu acho que a gente tem que diferenciar um pouco isso, né? O que é o sofrimento humano, né, por si só, que existe, que sempre vai existir, que é normal, e o sofrimento do que é ter um transtorno, uma doença mental, né? Mesmo sendo uma doença mental, às vezes leve, ou em alguns casos moderada, ou em alguns outros casos mais grave, mas é um transtorno, é uma doença. E a gente começa a ter que ter um certo cuidado para não ter essa banalização do que você estava falando, né? De assim, eu sou ansioso, eu tenho TDAH, eu tenho... Não, uma coisa é a gente ter um diagnóstico, outra coisa é a gente ter um funcionamento, né? Em que em alguns momentos a gente tem essas emoções e esses sentimentos de uma forma um pouco mais intensa, com um pouco mais de sofrimento, que é diferente da gente diagnosticar, da gente realmente ter um diagnóstico. Então a gente tem que tomar um certo cuidado para não misturar tanto uma coisa com a outra, porque senão é o que você falou, né? A pessoa que tem uma doença ou um transtorno, muitas vezes ela vai se sentir ofendida, vai se sentir até não compreendida, né? Então isso começa a se banalizar demais, né? Então, ora, até me veio uma certa conexão agora do que a gente estava falando antes, né? Ou a gente joga debaixo do tapete, tem um preconceito, não pode ter uma doença mental, não pode ter, né? Vira um tabu, né? Ter uma doença mental, um transtorno. Ora, a gente vai para o outro polo, em que assim, qualquer pessoa é ansiosa, ou existe né, aquilo que acho que todo mundo já ouviu, né? Essa pessoa é bipolar, né? E na verdade, muitas vezes ela teve altos e baixos por conta de alguma situação específica, pontual, e aquilo não é um diagnóstico, né? Então existe uma diferenciação que precisa ser, sem dúvida, feita e cuidada, e por isso que a gente tem também os profissionais de saúde para cuidarem disso, né? Agora, entrando um pouquinho também no que você está me colocando, né, que você trouxe dessas questões e relacionadas com a pandemia e até com os ambientes de trabalho, que eu acho que é uma coisa que a gente tem observado demais hoje, né? A pandemia, assim, óbvio que foi uma situação extremamente difícil que a gente passou e de alguma forma ainda está passando, acho que ainda estamos em processo, né, disso, entrando numa onda mais estável, mais equilibrada, né? Eu acho que as pessoas trouxeram muito à tona nessa fase por conta dessa desestabilização social, né, mundial, né, dessa doença, né? Então isso trouxe à tona muito do que as pessoas sentiam e muitas vezes não expunham, né, tanto. Acho que a gente ainda precisa expor mais, na verdade, mas por um lado, se a gente for pensar em termos de uma pandemia, né, existe uma porta muito aberta para você sentir mais, olhar mais para o que você sente, né, ter um pouco mais de abertura para o sofrimento, para o que aquilo quer dizer na tua vida, né, e para buscar mais ajuda. Tanto é que, sem dúvida, que o número de pacientes, né, a nível, né, acho que a Camila pode falar isso também, né, a nível da psicologia, da psiquiatria, as pessoas procuraram muito mais ajuda, apesar de ainda ser um tabu grande. E eu percebo muito, né, conectando com o que você está me falando, por exemplo, do ambiente de trabalho, ou dessas questões da polarização política que a gente está tendo, né, de uns anos para cá, e esse ano, de uma forma, inclusive, maior, e que eu percebo que tem trazido muito sofrimento e muitas questões, muitos sintomas para as pessoas de uma forma geral, né? Eu acho que veio à tona, né, um ambiente, as pessoas prestarem mais atenção nos seus ambientes de trabalho, nos seus ambientes de família, né? Perceberem, acho que de uma forma mais... Porque eu não acho que não tinha antes, tá? Eu acho que na verdade tinha, mas a gente não olhava tanto para isso. Acho que isso não se expunha da forma como está sendo exposto agora. Em ambiente de trabalho, em ambiente familiar, nas questões, né, das ideologias políticas que ficam muito polarizadas e opostas, e que isso mostra questões muito mais
internas, muitas vezes, do que externas, né? Claro que nós, seres humanos, somos diferentes, nós temos diferenças entre um e o outro, né? Agora, uma coisa é você ter a diferença e respeitar, outra coisa é você entrar realmente num polo que você está trazendo muito mais dificuldades e questões suas à tona. Tanto é que assim, eu não consigo deixar de pensar que essa polarização, apesar de já existir antes, ficou mais intensa também por tudo que a gente passou também na pandemia, nos ambientes dentro de casa, porque as pessoas tiveram contatos um pouco mais próximos, né? Tiveram que estar mais próximas umas das outras e lidarem muito mais com as suas diferenças, né? Então, eu sinto que percebo isso, que eu acho que as coisas estão muito mais expostas agora por conta desses ambientes sociais que a gente está vivenciando, por conta dessas mudanças que a gente tá presenciando, né? Não sei como é que você vê isso também, né, Camila, como psicóloga, mas sem dúvida que uma coisa tá, na minha visão, tá muito conectada à outra e acho que cada vez mais exposta. Não que não tivesse, mas eu acho que a gente expõe mais isso hoje, né? Perfeita colocação. E acho que essa exposição, na verdade, é uma oportunidade para todos nós, seja no ambiente de trabalho, seja no mundo social / político, ideológico, oportunidade de lidar com os nossos fantasmas, não é? Aqueles que estão lá dentro da gente, que eles não estavam tão expostos sem essas situações. Queria falar um pouquinho também, usar uma deixa que o Gustavo mencionou e que você falou também sobre os diagnósticos. Então, assim, eu sou ansioso, eu sou depressivo, eu sou o TDAH, como se isso fosse parte da personalidade desses, eu vou usar a palavra indivíduo, eu não gosto, mas eu vou usar, desses indivíduos. Então, ninguém é ansioso, ninguém é depressivo, ninguém é o TDAH. Gente, você é muito mais do que um diagnóstico, na verdade, né? Então, e essa banalização, concordo, eu não tinha parado para pensar nisso, acho que talvez porque eu não tenha um diagnóstico de saúde mental como o Gustavo tem, é uma leitura que me acrescentou hoje. Por exemplo, eu saio desse programa com uma outra visão. Puxa, realmente, para mim, falar como jornalista e psicóloga, falar sobre saúde mental é o melhor dos mundos. Porém, qual que é o limiar? Até onde a gente pode falar sobre saúde mental de maneira que não banalize um diagnóstico, que traga as pessoas para cuidar dessa saúde mental, né? Então, o que eu costumo, às vezes algumas pessoas perguntam quando que eu devo buscar ajuda de saúde mental, o meu critério é quando isso causa prejuízos à sua vida, o seu dia a dia, a qualidade das suas relações, né? Então, acho que tem esse limiar que acho que é importante a gente não sair muito dessa rota, porque aí sim eu acho que a gente vai para a banalização e afasta as pessoas que realmente precisariam buscar ajuda disso, né? Para isso. Eu vou passar para o Gustavo, a gente está quase na reta final e eu não aguento isso, eu não vou aguentar fazer um programa tão Não, mas rápido, a gente pode seguir mais um pouquinho, a depender da agenda de vocês, porque é o seguinte, você manda. Veja, eu vou tentar aqui, de uma forma quase que ignorante, porque não convivo no dia a dia com uma pessoa autista, mas fazer uma transposição de realidades. Então, veja, é como, Ká, minha parceira, aquela pessoa que você conhece e que, de repente, até de fim de semana senta para almoçar, alguém da sua família, como se você fosse levar para a tua família o diagnóstico da sua filha. E aí, descrevendo um pouco o diagnóstico, você vai falar sobre, por exemplo, essa questão mais do mundo girar em torno da própria pessoa, de ficar ali no meu mundo, de forma meio que mais dedicada, totalmente dedicada a uma situação, a uma atividade, uma questão de dificuldade de relacionamento às vezes, enfim, a questão do toque. Você começa a descrever um pouco para tua família, para alguém mais próximo, aí vem alguém e fala assim, então eu acho que eu também tenho autismo. Eu vivi isso dentro de casa, preservando aí as identidades, mas na minha família a gente tem histórico de depressão, tá? Isso vem desde a minha avó, que a gente sabe. A gente sabe hoje dessa questão quase hereditária, genética. A minha mãe, ela tem um quadro depressivo, enfim, mas por N situações ela escolheu não tratar. E eu vivi recentemente uma situação de tentativa de suicídio dentro da minha família, tá? Uma pessoa vinculada a nós. E quando eu fui apresentar para minha mãe essa situação, eu vivi dentro de casa uma fala dessa, simplificando diagnósticos.
porque eu fui descrever o que tinha acontecido com esse meu familiar, e a pessoa, enfim, na mesa ali da família, no grupo mais íntimo, as pessoas, mas eu também vivo com depressão e nunca cheguei a tal ponto. Olha o peso que é para a pessoa que passou recentemente por uma tentativa de suicídio, ouvir a banalização, a simplificação de algo que a gente não tem nenhum lugar de fala para falar, né? E isso, seguramente, eu posso te falar, me gerou uma revolta, isso me gerou um sentimento ruim, e aí isso mistura com posições políticas, é por isso que eu trouxe a questão da sociedade polarizada, das famílias polarizadas. De repente eu me vi no meio de uma discórdia familiar gigantesca, tomando as dores daquela pessoa que eu estava ali representando. Agora também eu me coloco no lugar das pessoas que, por falta de informação, e seguramente citei a minha mãe que ela não fez por mal, né, mas por falta de informação, e por termos vividos ou estarmos vivendo, né, situações mais depressivas, ansiosas, às vezes a gente se acha no direito de falar, puxa, eu sei o que você está passando. E aí, trazendo mais um complemento na minha vida mesmo, de relacionamento. Eu recentemente separei, a Flávia passou por essa fase junto comigo, eu passei com ela, e depois de um tempo comecei a me envolver com uma pessoa. Só que aí foi o meu primeiro relacionamento depois do diagnóstico, depois de ter entendido o que era o meu diagnóstico. É incrível como em situações onde eu percebo que eu estou ali num pico de ansiedade, como agora eu tento, não que eu consiga, mas eu tento lidar de outra forma porque eu reconheço. Mas ao mesmo tempo, no caso, a minha companheira atual, ela também precisa estar muito bem informada. Porque, a depender da recorrência das minhas crises de ansiedade, e recentemente eu passei por isso, por essa questão familiar, parece que eu também estou me vitimizando e colocando na conta do meu diagnóstico situações extremas que eu vivi por um período. Então, a gente vê os dois lados, sabe? E isso é o que eu acho que é o grande desafio e que eu gostaria que a gente trouxesse nesse Janeiro Branco, essa questão, né, desses dois mundos se conectando e, para além da informação, reconhecendo os lugares de fala, respeitando, que eu percebo que esse é o grande desafio meu, por exemplo, não querendo fazer da realidade da saúde mental no Brasil a minha realidade, ou vice-versa, mas eu percebo um desafio gigantesco que é conviver com um diagnóstico de saúde mental crônico, não necessariamente estar 100%, porque tem dias que eu não estou bem, e aí a minha companheira entender muitas vezes que, ou reconhecer sem eu precisar também ter que ficar reforçando, porque também tem essa, né, doutora Flávia? Às vezes eu estou lá num pico de ansiedade, e aí a pessoa, tá, mas o que aconteceu? Não sei o que aconteceu, estou me sentindo aqui tremendo inteiro, não sei, não aconteceu nada. Não é possível, vamos sentar, vamos conversar. Foi o que aconteceu ontem? Não foi nada. E aí a coisa vai virando uma bola de neve. Então eu devolvo para vocês, é um mix de depoimento, um comentário do que eu percebo, porque eu acho que é algo que a gente pode explorar, sabe, ao longo do ano, essa questão desses mundos se convergindo aí. Doutora Flávia, sobre isso que o Gustavo fala, tem uma questão também do julgamento do outro que muitas vezes desconhece, né, a realidade de quem está vivendo. Então, por mais que a gente tenha vidas parecidas, ou tenhamos os mesmos diagnósticos, a gente nunca pode se colocar nesse lugar, eu sei o que você está passando, mas você não sabe o que a pessoa está passando, né? É só quem vive é que sabe o que está passando. Então, tem uma falinha sua sobre isso também. Sim, sem dúvida. Acho que, em primeiro lugar, né, acho que ainda existe muito esse desconhecimento, né, como o Gustavo falou, muitas pessoas, existe ainda um preconceito, existem ainda muitos tabus, mas existe muito desconhecimento. Eu acho que muitas pessoas, né, como o Gustavo estava falando, né, assim, a mãe não sabe o que é exatamente, né, e muitas vezes na questão até de se defender um pouco daquele sofrimento
que é ver alguém com um diagnóstico tão grave, passando por um sofrimento tão grave, né? A pessoa muitas vezes se coloca nessa posição, às vezes de um julgamento como uma defesa. Não estou dizendo que isso está certo, óbvio que não é legal, mas muitas vezes o outro também está falando do sofrimento dele, né? Então, no fundo, acho que a gente tem que ter muito esse olhar, né, aberto para poder dialogar, para falar. Eu acho que mais do que qualquer outra coisa, né? Pensando, né, conectando agora até com essa questão também política, agora essas polarizações todas, né? Assim, dificuldade de diálogo entre as pessoas, dificuldade de você enxergar que o outro é diferente, ele pode pensar diferente de você, né? E contanto que exista um respeito, um diálogo, uma abertura, a gente consegue se vincular e se conectar, e se comunicar, né? E se relacionar de uma forma muito mais saudável e respeitosa, né? Então eu acho que isso é para tudo. E para as doenças mentais também, porque as doenças mentais eu acho que elas entram nesse âmbito também, né, do sofrimento, do preconceito, né, do desconhecimento, né, do diferente, né, do que é diferente, que eu acho que a gente tem que tentar trazer muito mais para essa normalização, né, do que é alguém que tem, né, um câncer, um infarto, uma doença crônica, um lúpus, né, uma doença crônica mais física, que muitas vezes é muito mais fácil de você ter uma empatia, né, uma compreensão, uma empatia com essa doença física, né, como se saúde mental não fosse físico também, né, também mas de alguma forma fazendo um pouco dessa diferenciação, né, a gente tende a ter uma abertura muito maior com o doente crônico do que com uma doença crônica que não seja do âmbito da saúde mental. O âmbito da saúde mental, ele entra muito mais no rol do preconceito, existe muito menos empatia, mas eu acho que muito mais pelos tabus, por essa dificuldade de compreensão, por a gente precisar falar mais sobre isso, né? Normalizar não quer dizer que você não vai cuidar e não ver como uma doença, um transtorno, claro, mas é normalizar assim como alguém tem um diagnóstico de diabetes e vai precisar se cuidar a vida toda, né? A pessoa muitas vezes tem um diagnóstico de um transtorno de ansiedade que ela precisa cuidar, muitas vezes pela vida toda, muitas vezes por um período, né? Às vezes é um período X, tem pessoas que passam por fases em que você consegue depois ir entrando numa manutenção e num equilíbrio muito maior, né? Então, isso eu acho que vejo como muito importante, né? A gente ter conhecimento, abertura e acho que o respeito muito ao outro, né, ao diferente, seja em que âmbito for, né, no âmbito político, no âmbito sexual, no âmbito da doença mental, em qualquer tipo de âmbito, mas como a gente está falando da doença mental, eu acho que entra muito nisso, né? Então, o primeiro lugar, eu acho que a gente olhar muito o outro com o respeito que ele precisa pelas vivências dele, pelas vivências únicas, né? Internas, humanas, e aí a gente consegue começar a ter abertura para poder se relacionar de uma forma mais saudável, mais equilibrada, né? E também, assim, não quero romantizar, acho que a gente nunca vai ter relações perfeitas, né? Nós somos humanos, a gente sempre vai ter dificuldades, questões, mas eu acho que a predisposição e a abertura para essa troca, né, eu acho que é essencial, e eu acho que é o que faltou, por exemplo, né, o que falta ainda muito na nossa sociedade, muito no âmbito da saúde mental, né? A gente tem que estar disposto a esse diálogo acima de tudo. Gente, agradecendo a participação tremendamente da psiquiatra Flávia Pupi, obrigada por compartilhar o seu saber, meu companheiro Gustavo Sanmartin aqui da AMCDD, e agradecendo a sua audiência. Esse primeiro programa de 2023 não poderia deixar de trazer esse assunto tão importante. Cuide da sua saúde mental, não só em janeiro, ao longo do ano. Se você sentir que está tendo prejuízos ao seu dia a dia, às suas relações interpessoais, busque ajuda, não tem por que não correr atrás, né, da qualidade de vida que você merece. Gente, muito obrigada, viu, pela participação e até uma próxima. Eu que agradeço, obrigada pelo convite, foi um prazer, viu? Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Beijo.